E olha, durante a Feira do Empreendedor, muitos temas estão sendo tratados e principalmente o agronegócio. Durante essas oportunidades, nós conversamos aqui, vamos conversar com o professor Marcos Fava Neves, falou a respeito de agronegócio, de oportunidades. Professor, entre os temas que o senhor tratou aqui na Feira do Empreendedor de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está a questão do avanço do agronegócio e como que ele pode ser uma oportunidade. Como que o senhor coloca essas oportunidades hoje para o setor, já que também temos tantos desafios? Boa tarde. Boa tarde. Bastante grandes são as oportunidades. O Brasil hoje apresenta uma situação melhor do que os seus principais concorrentes em termos de preços, pela desvalorização cambial. Então essa é uma situação de conjuntura, mas em termos estruturais nós temos grandes oportunidades ainda de expansão. O Ministério da Agricultura coloca um objetivo de 10 milhões de hectares em 10 anos, que é plenamente factível. A soja vai pegar uma parte importante disso e o Brasil tem condições, num estudo que eu fiz, de trazer nos próximos 10 anos 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em exportações do agronegócio. Então é um conjunto muito grande de oportunidades que está aí colocado, muito mercado. Ao preço atual, nós precisamos construir margens através de um trabalho forte em custo de produção. Essa é a mensagem que nós temos para os próximos 10 anos. Essa construção de margem, para quem está no campo, passa por onde, professor? Além das atividades tradicionais que são feitas pelos produtores, eu focaria a minha atenção em 3 grandes aspectos. O primeiro tem a ver com todo o pacote tecnológico que está à nossa disposição, a digitalização, os dados que vão permitir com que a gente faça uma gestão da nossa propriedade por metro quadrado e não mais por hectare. O conceito do hectare morre, nasce o conceito do metro quadrado, onde eu vou aplicar produto só onde precisa com as tecnologias, eu vou aplicar fertilizante só onde precisa e com isso eu vou conseguir, na gestão de metro quadrado, ter mais produção por área. Esse é um ponto importante, ligado também a todas as inovações tecnológicas. O segundo tem a ver com a economia circular, que é o seguinte: pegar numa mesma região e desenvolver atividades cujos subprodutos servem como fertilizantes de uma outra atividade. Por exemplo, quando você instala uma usina de etanol de milho, junto com a cana, você gera o subproduto do milho que serve para o gado, instala o confinamento gera esterco, tratado, volta para fertilizante do milho e da cana. Então isso é o que é a economia circular. E o terceiro ponto é a economia do compartilhamento. As pessoas que estão nos ouvindo já usaram Uber, alguns estão usando modelos como o Airbnb, que é de hotéis. Os sistemas de compartilhamento e a ligação das pessoas em aplicativos vai permitir com que a agricultura tenha muito menos ativos, menos tratores por área, menos implementos por área, e com isso ela vai ficar mais eficiente pelo uso melhor e menos imobilizada. Então essas 3 grandes coisas é o que eu acho que o produtor deve, via sua associação, cooperativa, outros, buscar informações para que ele fique mais eficiente na sua atividade. Professor, trazendo para o cenário atual, nós estamos em ano eleitoral para a presidência, temos aí algumas questões que são do conflito comercial entre China e Estados Unidos que impactam muito o agronegócio brasileiro. Nesta sexta-feira mesmo, 17 de agosto, nós tivemos uma pesquisa que foi encomendada pela XP Investimento que mostrava um cenário ainda não favorável para o candidato que é melhor, que seria melhor para o mercado. O dólar disparava, chegou a testar 3,95. Enquanto isso, nós temos ainda um impasse entre China e Estados Unidos. Esse impasse, quando resolvido, por exemplo, e as eleições passando, como é que deve ficar o cenário para quem produz, principalmente produtos de exportação, como soja, como café, como milho? Olha, é sempre arriscado você falar do que você acha que vai acontecer com tantas variáveis ainda em aberto, né? Mas eu queria deixar aqui a minha opinião e para que as pessoas possam dizer assim, olha, ele foi corajoso em dar a opinião dele, pode ter acertado ou errado, mas ele não foi omisso, ele deu a opinião. Eu acho que hoje a situação caminha para uma filosofia pró-mercado vencer a eleição no Brasil e não mais pró-Estado, que foi o que nós tivemos, estados grandes, ineficientes e tal. Acho que um processo de reformas vai acontecer. Eu vejo hoje, quer dizer, onde eu colocaria minhas fichas, né, minha aposta financeira. Eu acho que a eleição hoje está entre Alckmin e Bolsonaro.
venceriam os segundos turnos que podem existir aí, da disputa que está colocada. E os dois hoje, tanto pela presença do Paulo Guedes como economista do Bolsonaro e a equipe que vai ser montada, como pela presença do Pércio Arida e outros economistas com Geraldo Alckmin, são elementos pró-mercado e que trarão estabilidade, trarão equipe e, na minha leitura, com um cenário mais claro de vitória do elemento pró-mercado, o câmbio tende a cair. Portanto, se eu fosse produtor, a esse preço de hoje em reais, eu venderia parte da minha produção no ano que vem já. Em relação a esse conflito China e Estados Unidos comercial, é dado que eles podem resolver a situação. A última semana, essa semana, teve um avanço e isso já fez soja disparar em Chicago. O senhor acredita nessa resolução e com isso efeito sobre o mercado também? Eu acho que se criou mais expectativa do que efetivamente o problema criado, né? E os países dialogam. E logicamente que o conflito vai continuar existindo, vai ter uma outra hora que um vai gritar mais alto, vai ter retaliação e tal, mas a tendência é haver um diálogo. Eu não acho que vai haver um retrocesso mundial em termos da abertura econômica, porque todos perdem com isso, né? Os Estados Unidos podem ganhar no primeiro momento, mas no segundo momento se perde. Então eu acho que são fatos, isso deve acalmar um pouco e em acalmando ele deve jogar outra vez o preço da commodity para cima, como já fez, mas ao jogar para cima também ele diminui um pouco o prêmio no Brasil, está acontecendo na soja, e a gente fica na mesma situação. Por isso que eu acho que hoje, né, estou com preços de hoje aí, a soja R$ 80 a saca entregue na cooperativa, eu, produtor rural, venderia parte da minha produção futura, porque é um preço que garante uma margem de lucro razoável se você for um bom agricultor, né? Professor, mudar de assunto agora, falar de um tema que o senhor domina demais, falar do setor sucroalcooleiro, sucroenergético. Nós estamos numa safra na qual o centro-sul do país deve ter redução. Tá? Nós temos entre os maiores produtores do Centro-Sul apenas o Mato Grosso do Sul. Teve uma recuperação de produção, na verdade, ao passo que se aposta muito no RenovaBio. Qual que é o diagnóstico hoje que o senhor tem sobre o setor sucroalcooleiro? Bom, o RenovaBio é futuro, né? O RenovaBio é uma esperança aí para o setor de um novo crescimento vigoroso. O Brasil precisaria pular de 28 bilhões de litros para 50, 54 bilhões de litros em 10 anos. Eu acho isso já uma meta muito difícil de ser conquistada, porque você sabe a dificuldade de novos projetos, de licenças e outras coisas mais, né? Mas eu acredito que ele vai acontecer, talvez não no volume inicialmente desenhado, mas deve acontecer trazendo aí a volta de investimentos, mas isso é médio prazo, né? Longo prazo. Curto prazo, nós temos uma situação de quebra de safra maior do que a esperada, se soma a uma superprodução de açúcar na Ásia, também que maior do que a que os melhores analistas, melhores projeções disseram, então isso jogou o preço lá para baixo. Nós temos a sorte da gasolina estar cara, o que permite ao etanol hidratado competitividade. Então a estratégia é essa mesmo, é desovar o máximo possível de cana no hidratado para tirar açúcar do mercado mundial e acelerar a recuperação dos preços de açúcar. Eu aposto em subida de preços, mais uma vez sendo corajoso e dando aqui a minha opinião pelo seguinte: o Centro-Sul esperava-se 580, 590 milhões de toneladas de cana, vai ter umas 530, 540. Está se consumindo muito etanol, então, e daqui a pouco acaba a cana e acaba o processamento. É uma estratégia vitoriosa hoje você construir estoques, na minha opinião, tanto de etanol quanto de açúcar, porque o preço vai subir. E usinas capitalizadas, mais uma vez, estão abrindo distância em relação a quem está endividado, porque você vê um movimento de usinas comprarem etanol de outras para estocar, porque eu não tenho dúvida que se hoje está 1,45, 1,50, ele vai para 1,80, 1,90 lá para outubro e novembro, né? O hidratado. Tá certo, professor Marcos Fava Neves. Obrigado pela participação no canal do Boi e na Agricultura BR. É um privilégio. Vamos plantar e vamos produzir, que o Brasil está precisando de um choque de produção, choque de trabalho, choque de mérito. Tá certo, obrigado, professor. Conversei com o professor Marcos Fava Neves, ele que falou sobre diversos assuntos, participou aqui da Feira do Empreendedor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Alguns pontos que o professor Marcos Fava Neves colocou nessa entrevista, entre eles a questão da relação do dólar, né, mais alto por conta do fator eleição, fator disputa eleitoral, principalmente presidencial esse ano, e de como que isso influencia na moeda norte-americana. Hoje voltamos a ter o dólar subindo no Brasil exatamente por conta desse fator. Isso mexe com os valores da soja e traz uma oportunidade melhor de negócios para o produtor rural brasileiro. O outro que ele colocou agora, entre diversos assuntos que ele acabou falando, trazendo aqui no Agricultura BR, o outro que ele falou é relacionado ao estoque, né? Ele até chama de estratégia vitoriosa o estoque de etanol e açúcar. E o que eu vou falar agora acaba confirmando exatamente o que ele disse. De acordo com o levantamento, as principais empresas listadas em bolsas que trabalham com sucro energético mais do que dobraram os seus estoques de etanol, olha o que eu estou dizendo, mais do que dobraram seus estoques de etanol no primeiro trimestre de 2018. Essa foi a estratégia que está sendo utilizada pelas principais empresas. Vamos saber quais são essas empresas, são as que são listadas em bolsa e mostra uma tendência, até porque por conta de todos os motivos que nós acabamos de destacar aqui com o professor Marcos Fava Neves, nós temos aqui um primeiro trimestre de 2018 com Biosev, a São Martinho e a Raizen Energia com 1,330 bilhão de litros de etanol estocados, 88% acima daquilo que se tinha no ano de 2017. Enquanto impulsiona a fabricação para atender o forte consumo interno de etanol, as usinas também estão guardando mais para vender na entre-safra da cana, quando os valores do renovável são sazonalmente mais altos. A grande questão é se a gasolina cair, né? Aí essa estratégia acaba ficando um pouco mais complicada. Mas o que as usinas estão fazendo é o seguinte: guarda-se um pouco desse etanol neste momento, porque vem o momento de entre-safra e quando vier o momento de entre-safra, esse valor deve subir. Essa é a expectativa das grandes usinas do país e também dos especialistas.